Conseguiu um ano de resultado positivo, de resultado estável na sua produção, na sua comercialização, em seu Zé do Camarão? Seria interessante aí na sua fazenda. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Tá? Bom dia, então, aí, seu Zé do Camarão. Bom dia aos colegas produtores, fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do Camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com camarão e ter o nosso bate-papo semanal sobre o nosso agronegócio do camarão, sobre a sua fazenda. Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão, e hoje, seu Zé, eu gostaria de tocar nesse assunto, né? Tem até uma referência ao nosso bate-papo do domingo passado, mas eu sempre estou ali acompanhando o movimento dos colegas, dos produtores de camarão, principalmente, ali no aplicativo, no WhatsApp, nas redes, nos grupos, né? E uma coisa que eu verifico muito, né? E eles também colocam no horizonte de um ano, né? Então, do período tal, o preço sobe, o preço cai, a doença aumenta, a doença diminui, mas é como se, lógico que todo negócio tem os seus altos e baixos, mas quando a gente olha o horizonte de um ano, assim, é muito preocupante a, a dor de cabeça do produtor, né? Putz, fica lá. Nós passamos por um período que ainda tem algumas queixas de mortalidade, né? E diminuiu um pouquinho o volume em algumas regiões, mas é uma coisa que me chama muita atenção, essa flutuabilidade. O volume de reclamação aumenta em um período que o preço está baixo, que não tem comprador, porque está morrendo o camarão. Parece que toda semana você vive numa montanha russa aí. Desce, sobe, mas parece que desce mais do que sobe. E quando a gente observa os números gerais, né, até observamos e compartilhamos ontem, o Ceará está com 57% da produção do Brasil, o Brasil está crescendo. E por que isso não se transforma esse número para a melhoria do trabalho do produtor, da fazenda, da família? O sentimento é de muita reclamação. Ao longo do ano todo, você está ali dentro do grupo de produtores, ali no aplicativo, no WhatsApp, né? E é constante, não sei, deve ter algumas pessoas que gostam de reclamar, mas cada um com a sua razão, né? Mas é muito constante na semana passada eu estava falando da percepção, né, que nós temos. Parece que se vive uma teoria dos jogos ali, como se tivesse aquele jogo do bicho, jogo das bets aí, que toda hora você pensa que está ganhando, mas está perdendo, está ganhando. E é um negócio, né? O camarão é uma fazenda, é um negócio, e a gente fica mais pensando, agindo e sofrendo como se estivesse no jogo do bicho ali, no jogo dessas bets, do que de um negócio. E, e eu refleti muito sobre isso, sobre o trabalho que nós estamos entrando, né, nas próximas fases aí do trabalho, nós vamos comentar. Eu acredito que uma coisa importante seria se a gente conseguisse passar ali, por exemplo, um ano com, com bons resultados positivos, para que a gente possa ter a cabeça mais sossegada e nessa cabeça mais sossegada a gente buscar ter os melhores resultados, né, para você produtor, para a sua fazenda, para a sua cidade, né? E não a gente ficar nessa. Bom dia, o André, bom dia, o Devão, tudo jóia? O pessoal que está entrando. E seu Zé. Então, seu Zé, ficar naquela. Todo negócio tem um risco, né, faz parte, a probabilidade do nosso negócio é muito maior. Nós não estamos em uma indústria, como se fala, né, técnica, em
em uma indústria determinística, que as peças se encaixam tudo perfeito, né? Nós estamos numa indústria que dependemos muito da força da natureza, de outros fatores que nós não temos o controle. Mas quando a gente faz um resumo, não sei se vocês já fizeram um resumo, ao longo de um ano aí nos grupos do Zap aí dos produtores, é um volume muito grande de reclamação. Né? Morre camarão, preço cai, não tem gente comprando, não sei o quê. Aí uma semana o produtor respira, parece que ligam lá um aerador e aí fica todo mundo feliz, diminui um pouquinho a reclamação, mas daqui a pouco o sistema começa a, a se mexer para, para perturbar o juízo do produtor, né, seu Zé? Então, não sei se é isso que vocês observam aí, colega, mas não sei se vocês teriam alguma coisa para falar aí. Então, seu Zé, poder ajudar, acompanhar, dar nossa colaboração para que esse nível de risco diminua o impacto na produção e, consequentemente, na comercialização, né? Porque, por exemplo, a pessoa que está com um problema de mortalidade elevada no seu viveiro não vai negociar o seu camarão com tranquilidade. Está ali tentando, na, correndo quanto tempo, no final já ali do jogo, tentando terminar pelo menos empatado ali. Então, é, é uma dor muito grande. Né? Eu fico muito preocupado. Não sei se essa preocupação é só minha ou dos demais colegas, mas você penar ali, né, como uma partida de futebol, né? Você está ali o jogo todo, se prepara, entra no jogo, começa a ter uma vitória e no final, sei lá, foi um gol contra lá, começa a morrer camarão, o preço cai, não tem ninguém comprando, danado da produção, da comercialização interferindo ali no resultado da sua fazenda. Isso é uma preocupação grande, né? E isso nós estamos, como eu falei na semana passada, entramos em uma etapa de reativação, tá? Eu espero que vocês compreendam. Nós tínhamos uma caixa de ferramentas, as ferramentas de diagnóstico, vamos dizer assim, para simplificar aí na sua compreensão. Tá? As ferramentas que a gente sempre acompanhava o estado de saúde do camarão. Então, imagina uma caixa que você precisou deixar ela parada em um canto, ela começou a juntar ali teia de aranha, né, tá precisando dar uma limpeza, precisando reorganizar, precisando ver quem pode mexer nessa caixa, né, para simplificar a história e recuperar esse tempo aí no Brasil, porque essa caixa de ferramenta é importante para que a gente consiga compreender o, o que está atrás do nosso jogo ali, compreender o camarão. O camarão é a parte principal do nosso negócio. Olhar para dentro do camarão é a parte mais importante que nós, pela circunstância aí da vida, eu preciso parar um pouquinho essa tarefa. Então, o nosso objetivo agora é reabrir essa caixa de ferramenta e analisar o camarão. E aí, tudo que está ali interferindo no camarão é o que você está sentindo na sua fazenda. O porquê de uma doença de repente aparecer em uma determinada situação. Cada produtor, cada fazenda tem a sua individualidade. Assim como o nosso corpo, assim como a sua participação quando vai no médico. Né? Cada um é um corpo diferente. Inclusive cada viveiro, cada ciclo de produção. Nós consideramos assim pela questão populacional, né? como em um linguajar técnico, né? Na questão epidemiológica. O que está determinando aquela população ter saúde ou não ter saúde? E isso vai interferir diretamente na saúde financeira da sua fazenda. Então, isso que nós comentamos lá, de ter um ano
pelo menos um ano aí que talvez o meu objetivo aí seja tentar diminuir lógico que sempre vai ter um nível de reclamação, mas quando a gente participa do... Pessoal, só um minutinho, deixa eu pegar aqui os colegas que estão ajudando aqui o trabalho aqui. Eles são nossos parceiros aí no negócio. Quando a gente, não sei se vocês já observaram, mas observa um ano de conversa nesses grupos do WhatsApp de produtor, o nível de reclamação. Não sei se a pessoa consegue viver um ano ali só naquela peia direto. E vocês aprendem muito nesse grupo do WhatsApp. Muitas vezes vocês nem conhecem os colegas que estão ali, mas é um aprendizado permanente. Eu vejo uma troca de conhecimento. Quem é produtor mais experiente, com mais tempo, às vezes passa uma dica importante para um colega que ainda não enfrentou aquele problema. Então tem uma troca muito boa de experiência, né? Quase que uma escola ali, né? Uma sala. Mas também a gente fica muito preocupado com as reclamações, né? Uma vez na comercialização, uma vez na produção, uma vez na produção com comercialização, porque as doenças interferem também na comercialização. E nós gostaríamos de fazer um trabalho de proporcionar pelo menos um ano de tranquilidade aí, pessoal, para ter alguns ciclos que essa flutuação diminuísse, né? O pessoal pudesse ter uma paz no bolso, uma paz para a sua fazenda, uma paz financeira, ganhar dinheiro, mas com menor flutuabilidade, né? Para proporcionar até uma melhor condição de vida para o colega que está ali 24 horas por dia dentro da fazenda, para a sua família, para a sua cidade, né? Para a gente prosperar. Porque quando a gente observa o número, aí está lá o destaque. Pô, o Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil, 57%, o Rio Grande do Norte também está crescendo, a Paraíba, os outros estados, mas os números são grandes, mas parece que a coisa só beneficia o estado, né? E o produtor? E o seu Zé que está ali na beira do viveiro? O trabalho é do seu Zé que está ali na beira do viveiro. Ele que está fazendo o estado prosperar com aqueles números da sua cidade. Ele é a parte mais importante do negócio depois do camarão, né? Quase com uma parceria ali, como eu chamo, né? O herói e o super-herói de todos esses números. O camarão e o seu Zé ali que está cuidando do seu camarão. Então, esse seria o foco do trabalho, né? A gente tentar dar uma tranquilidade nos resultados. E onde eu posso ajudar, vocês devem já ter conhecimento, é na condição de saúde do camarão. Então, se ele tiver uma condição de saúde, você consegue produzir com mais calma e vender com mais calma, porque nós já tivemos também experiência com a chegada da mancha branca aqui, que a gente viu como o acompanhamento da saúde do camarão ao longo da produção dava uma tranquilidade na hora de vender o camarão. Não sei se eu já devo ter apresentado isso, mas em outra oportunidade eu vou apresentar. Mas era na bacia do rio Pirangi, ali, que dividia o município de Beberibe e Fortim, na região leste do Ceará. A associação lá do grupo dos produtores de Parajuru, em Beberibe, nós tínhamos um acompanhamento da produção. Chegou um momento muito crítico quando foi observado pela técnica que a gente estava formando no projeto, observou a presença de sinais presuntivos da mancha branca. Nós conseguimos ali manter a calma, explicar o que estava acontecendo para os produtores e buscar uma melhor comercialização. Eles conseguiram ter um bom preço, uma boa venda e ninguém sabia, eu acho que nem as garças sabiam o que estava acontecendo. Inclusive as garças são umas fofoqueiras lá do negócio, né? Avisam quando o negócio está ruim. Mas do outro lado do rio, os colegas e o camarão é assim mesmo, tá? O camarão é um aprendizado, quando a gente pensa que está sabendo sobre ele, ele ensina em uma outra metodologia.
e ensinou para os colegas que estavam lá no lado do Pirangi, no lado do Fortinho. Infelizmente, eles sofreram com a queda abrupta, uma queda muito brusca na produção em virtude da presença ali no início da Mancha Branca, e o processo de comercialização, de preço, despencou tudo, desestabilizou o mercado. Em seguida, o mercado subiu o preço porque faltou camarão. Então, o processo de adoecimento do camarão e da população, ele desestabiliza todo um processo de produção e comercialização, toda uma zona produtiva. E isso me preocupa porque muitas informações nós não sabemos o que está acontecendo com o nosso camarão. Está tudo bem, mas a situação é tão silenciosa, não adianta a gente colocar isso debaixo do tapete, né? Como se a gente estivesse varrendo a sala e botando a sujeira ali debaixo do tapete. É um trabalho que eu acredito que todo produtor já deveria, e tanto a iniciativa privada como a pública, já deveria ter não sei qual seria a melhor palavra, mas ser mais, não sei muito bem qual seria a melhor palavra, mas não sei se cuidadoso ou mais responsável, mais consciente que faz parte do nosso sistema de vida do camarão, como faz parte da nossa, né? Não é que, e às vezes eu converso com alguns colegas, né? É como se já sabemos que vamos morrer no final da nossa vida, então não adianta a gente conversar com os médicos. O profissional médico que faz esse mesmo trabalho que nós estamos buscando aqui, que estão aprendendo lá com a nossa saúde, para que precisa se o nosso fim é a morte? Então é um nível de consciência, né? Praticamente já tem umas coisas, né? Que nós não devemos ter no nosso negócio. E está mais do que provado que a doença prejudica não só o camarão, mas como o seu Zé, como todo o processo ali de produção e comercialização. Desestabiliza o mercado. Isso não é de hoje. O mercado internacional, a China já sofreu isso, o Equador já sofreu. Então, é um fator que desestabiliza o mercado. O que é que nós estamos fazendo nesse momento? Reorganizando a nossa caixa de ferramentas para que a gente possa observar melhor o que é que está acontecendo no camarão, todo o processo de lesão, de alteração, nos diferentes tipos, né, de populações que temos aí ao longo do estado, poder acompanhar, poder trocar essa experiência com os diferentes grupos de produtores, cada um com a sua individualidade, cada fazenda, a fazenda do seu Zé, diferente da fazenda da Dona Maria, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma condição financeira para ter um sistema de produção com mais tecnologia, com mais equipamento, mas todo mundo está ganhando ali, né? Todo mundo está nesse processo de crescimento dentro da atividade. O fato é que o nível de reclamação, né, do dia a dia ali no grupo, né, o grupo que vocês participam mais no WhatsApp, né, então esse nível ali é o ano todo, né, chorando. E a gente, na minha percepção, né, a gente tem que ser um pouco mais positivo. É lógico que a gente sabe que os produtores são guerreiros, né? Nós chegamos a esse nível de produção com você aí, seu Zé, produzindo. Mas se a gente passa o tempo todo chorando, eu não sei como é o desdobramento desse negócio com tanta energia negativa, né? Mas eu acredito que eu, né, tenho condição de ajudar nessa parte aí. Então cada um vai ajudando na parte que melhor tem a sua expertise. Eu só estou nessa fase de organizar agora, né? Todo o processo lá da escola já foi adiantado. Agora vamos entrar nesse momento do camarão. E para entrar no camarão a gente precisa
organizar as ferramentas e ter a sua participação, porque para a gente ter o camarão, a gente precisa da participação de cada colega aí, tá? Para que a gente possa buscar, né, ter um ano de sossego na cabeça aí, no bolso, particularmente na minha pessoa, dói muito você passar o ano todo escutando lamentação ali nos grupos do WhatsApp, né? Parece que a coisa não funciona, sei lá o quê. Mas sempre tem uma reclamação do preço é o que reclama mais, né? Mas de doença, então se a gente conseguisse passar ali um ano melhor, falando de coisa boa, falando que a gente está produzindo, que a doença está aparecendo, mas que nós estamos controlando, que isso não está interferindo ali no processo de comercialização. Passar um ano com melhores resultados, né? Então, isso é uma parte importante da nossa missão aí. E a gente sossegar quando verificar lá nos grupos que a gente passou um ano ali sem ter muita choradeira no grupo, né? Eu fico muito preocupado com o nível de lamentação dos colegas, e isso interfere lá na fazenda, na família, na cidade deles, né? Pô, parece que nunca está ganhando o jogo, sempre está perdendo, sempre está. E a gente tem condição técnica de dar uma virada nesse negócio, aprendendo a trabalhar com isso, tá? Então eu só estou reorganizando a equipe, né, reorganizando a parte técnica dentro dos laboratórios da universidade, para que a gente comece a observar o camarão, saber o que é que está acontecendo dentro do corpo do camarão, conseguir compreender qual o nosso nível de desafio, né, porque aí a gente está numa jornada que pode ter algumas pedras grandes, uns buracos grandes. Vamos compreender para entender o que é que está acontecendo, né, constantemente, né, que hoje é uma coisa, amanhã é outra, e, e trabalhar com os colegas que já vendem a solução, que tem a solução no mercado, né, os colegas de larvicultura, de alimentação, de probiótico, de ácido orgânico, de tudo, né? Mas tentando buscar a individualidade de cada produtor, tá? Mas com esse objetivo final, né, de a gente chegar lá no final dessa batalha e olhar para trás, pô, a gente passou um ano aqui, não foi fácil, né, como nunca é fácil, né, mas nós tivemos bons resultados, né, em cada ciclo de produção. A gente conseguiu produzir bem, conseguiu vender bem, né, conseguimos ganhar dinheiro, melhorar de vida, melhorar nossa família, melhorar nossa cidade, diminuir o nível de reclamação, que a gente tem um processo de acompanhamento mais próximo da nossa realidade, mais próximo do camarão, compreendendo o que é que ele está sofrendo, né? Porque muito mais do que a gente está ali o camarão carregando todo esse barco. E como é que ele está? Então, olhar o camarão, analisar todos os órgãos, todos os tecidos. Essa caixa de ferramenta vai permitir isso, tá? É uma coisa que a gente está parado aí há muito tempo no Brasil. E, e isso, olhar essa condição patológica, condição epidemiológica, condição de saúde do camarão, vai permitir com que a gente comece a traçar melhores estratégias para buscar um ano de sossego aí no juízo dos colegas, né? Do seu Zé, que pena tanto ali com as doenças no camarão, que interfere a produção e a comercialização. Então, e aí, como eu falei no domingo passado, né, diminuir o impacto da teoria dos jogos, né, aqueles joguinhos ali de tigrinho, de bets e tudo, dentro do viveiro. O viveiro não é um joguinho ali que, na verdade, tem um princípio de probabilidade, como eu falei, mas nós conseguimos
com a nossa capacidade, com a nossa inteligência coletiva, né, com a inteligência de todos os colegas, fazer com que isso seja menos sofrido, né, para todos que estão no camarão. Tá? Então, pessoal, o nosso Café com Camarão de hoje, a gente teve esse objetivo de apresentar essa próxima etapa do trabalho. A gente estamos recuperando essa caixa de ferramenta que é muito importante, tá? Não é simples, né? Eu estou explicando para vocês como uma caixa de ferramenta para vocês não ficarem complicados, mas a gente está buscando isso daí. Tá? Só um pouquinho mais de paciência, como vocês já tiveram ao longo do trabalho, né? Só mais um pouquinho que a gente chega lá, para que a gente possa ter mais sossego em nossa produção e comercialização, a gente poder ajudar mais, entender como é que está o nosso camarão, tá? Então, passar um ano ali de sossego produzindo camarão, viu, seu Zé? Então, pessoal, um bom domingo a todos, fiquem com Deus, uma boa semana de trabalho, muitos camarão, dinheiro e prosperidade aí para vocês, tá bom? Eu vou pedir licença para fechar a nossa sala de aula de hoje.